que é o pregador desse primeiro dia da nossa campanha, tá? Deu uma atrasadinha, mas chegou, né, irmão? Tá? E ele agora, eu creio que Deus vai usar o servo do Senhor, tá? E eu quero que vocês tenham as suas mãos aqui e faz um pedido a Deus agora. Senhor, usa o servo do Senhor para falar comigo, tá? E pode falar assim para Deus: eu não quero sair do mesmo jeito que eu entrei, irmão, tá? Vamos, pode pedir isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqui está o servo do Senhor, meu Deus, que chegou, Senhor, neste momento. Mas agora eu peço ao Senhor, Pai, por este povo que está aqui, que deixou a sua casa debaixo de chuva, Pai. Meu Deus, não deixe ninguém, Senhor, sem uma bênção, sem um milagre, sem uma resposta. Todo esse que glorifica está conectado ao Senhor, pedindo agora, Pai, fazendo um pedido ao Senhor. Meu Deus, usa o servo do Senhor, que já é abençoado, mas abençoa mais ele. Passa por um canal de bênção, Pai, e abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Quer cumprimentar os irmãos com a paz de Jesus? Glória a Deus. É motivo de alegria, né? Poder estar aqui junto dos irmãos. Nós pegamos uma chuvinha ali pelo caminho. Eu pensei que essa cultural lá na nossa cidade, mas pensei, vamos fazer o mas dia de chuva, né, irmãos? É mais difícil, né? Dia de chuva eu costumo dizer que às vezes é só Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Mas quando Cristo está no barco, tudo vai bem, né, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu pegar minha boca já. Glórias a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, do anjo desta igreja, pelo privilégio de poder estar aqui junto dos irmãos. Louvo a Deus a vida pelo nosso irmão Pedro, que também está ali. O nosso irmão, fazia muito tempo que eu via, né, irmãos? Que vi poucas vezes o irmão, mas eu louvo a Deus também pela sua vida, por você ter deixado o conforto do seu lar e vindo para a casa do Senhor, não para ouvir o pregador. O pregador, é carne, é osso, né? É falho, mas o Deus que você veio buscar aqui nesta noite, Ele tem algo especial para você. Eu sei que Deus tem algo para fazer e para falar conosco aqui neste lugar. Amém? Irmãos, vamos estar lendo, glórias a Deus, a palavra do Senhor nesta noite. Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3. Glórias a Deus. Glória a Deus. Jeremias 33, versículo de número 3. Glórias a Deus. No início desta campanha, né? Eu creio que grandes coisas Deus Ele vai fazer. Aleluia. Meu Deus, eu creio. Glória a Deus. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Mais uma vez. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Vamos falar com o Senhor neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti nesta noite, diante da Tua presença. Aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Senhor, a palavra não é minha, a palavra não é do homem, a palavra não é da mulher, a palavra é Tua, Senhor, guiada e revelada pelo Teu Espírito Santo. Eis aqui, Senhor, a Tua igreja, a Tua noiva, sedenta por ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo tem para falar conosco neste lugar. Usa-me como um canal de bênção, como um instrumento, que eu não fale nada de mim, mas que certamente eu venha transmitir aquilo que o Teu Espírito já tem preparado para falar com a Tua igreja aqui nesta noite. Fala conosco, fica conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode se assentar. Se você puder aplaudir o nome do Senhor, pode aplaudir, porque só Ele é Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Vou colocar, sabe poder colocar um Sou Peregrino do Silvan Santos? Silvan Santos, Sou Peregrino. Nós vamos louvar o hino antes de nós entrarmos na palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Santo. Aleluia. Recebe o louvor e a adoração da tua igreja. Se vocês souberem, me ajude a louvar o Senhor nesta manhã. Obrigado, Senhor. Perdoa, Senhor, os meus pecados e as minhas falhas. Sou peregrino e que ainda não cheguei em casa, mas esse dia vai chegar. Em minha casa eu vou morar, nunca mais serei um forasteiro, o céu será pra sempre o meu lar. Sou peregrino, só quem está de passagem nesta terra, me ajuda a louvar ao Senhor, porque Cristo foi nos a preparar lugar e Ele vai voltar para buscar uma igreja. Cristo é meu lugar, onde eu nunca vou. Peregrina que eu sou forasteiro. Onde eu vou morar, mas ainda não cheguei lá. Por isso no amor, mas ainda não cheguei em casa. Por isso as feridas, mas ainda não cheguei lá. Por isso as lágrimas, mas ainda não cheguei em casa, mas logo eu vou. Esse dia vai chegar. Aqui estamos de passagem, caminhando por esta terra rumo a Canaã celestial, direto para a mansão celestial que Cristo foi nos a preparar. Eu e você estaremos lá. Nós adoraremos ao Senhor e o exaltaremos em sua presença quando estivermos na nossa pátria celestial. Sou peregrina aqui, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrina que eu sou forasteiro.
as lágrimas, meu lar, lá não haverá dor, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais lágrimas, meu lar. Sou peregrina aqui, sou forasteiro, tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar, meu lar. Amém. As palmas que louvam a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, o pastor de Carlos, né? De Carlos, e falou assim: irmão, o tema da campanha vai ser: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Só que para nós entrarmos nesta palavra hoje, nós temos que voltar um pouquinho na vida do profeta que foi usado por Deus para escrever esta mensagem. A Bíblia nos ensina, irmãos, que o Senhor ele vai vocacionar um homem chamado Jeremias. Enquanto ele ainda era muito novo, enquanto ele ainda pensava de si mesmo que era apenas uma criança, Deus o visita dizendo: desde que tu nascestes, antes que te formastes no ventre da tua mãe, eu te escolhi, te separei, e às nações eu te dei por profeta. Jeremias ainda era muito novo, ainda era uma criança, e ele vai responder dessa maneira ao Senhor: mas meu Deus, eu não sei falar direito, Senhor, eu não tenho maturidade, eu não consigo fazer a tua obra, eu sou tão pequenino, eu sou tão incapaz. E quantas vezes o Senhor não nos vocaciona para fazer a tua vontade? O que nós dizemos para Deus? Senhor, mas eu? Lá na minha casa eu não sei fazer nada, na minha escola eu não sei nem vou bem nas aulas, lá pastor, eu sou tão incapacitado. Quando não é o extremo da gente falar: mas eu ainda sou muito novo, a gente dá desculpa: mas eu acho que eu sou muito velho para fazer a obra do Senhor. Eu já não sou mais tão jovem, já não sou mais tão menino, já não sou mais tão moça. Será que Deus ainda tem um propósito na minha vida? Será que Deus ainda vai me usar? O Senhor olha para Jeremias e diz: não digas que tu és uma criança, porque eis que eu colocarei as minhas palavras na tua boca, e o que eu te mandar tu dirás, e aonde eu te enviar tu irás. Eis que te levanto hoje por profeta às nações. Tu dirás, e a minha palavra vai se cumprir na tua vida. Jeremias era uma criança quando o Senhor o vocaciona. Ah, pastor, mas ele era uma criança, então é fácil, porque ele vai crescer, né? Mas agora para mim não dá, pastor, porque eu já sou muito velho para fazer a obra do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor ele chama Abraão para sair do meio da sua terra, da sua parentela, para viver um plano específico do Senhor na sua vida, quando ele já tinha quantos anos? Quantos anos? 75 anos de idade. Como pode o Senhor chamar um homem de 75 anos de idade? Sua mulher era 10 anos mais nova, mas ainda assim tinha 65 anos de idade. O Senhor vai até onde está este homem e diz: sai-te da tua terra, eu tenho um plano especial para a tua vida. Mas ele podia dizer: Senhor, o Senhor devia ter vindo há 30 anos atrás, o Senhor devia ter falado comigo há 40 anos atrás, eu tinha força. Irmãos, o Senhor é aquele que pega aquele que acha que é incapaz, dos céus ele capacita para fazer a sua obra, porque Deus não usa cabeça errada, Deus não escolhe pessoa errada. E nesta noite, como profeta do Senhor para a tua vida, Deus me trouxe aqui para dizer para você que a obra que Ele tem na tua vida ninguém vai impedir. Mesmo que você pense que não pode, que não consegue ou que não é capaz, hoje a graça do céu vem sobre a tua vida para te capacitar e dizer: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por que, irmãos, que Deus ele faz dessa maneira? Por que Deus vai atrás de uma criança
separa como profeta? Por que Deus vai atrás de um homem idoso de 75 anos de idade e me escolhe para ser o pai de uma grande nação? Por que Deus vai atrás dos incapazes, daqueles que pensam que não podem e naturalmente não podem? Por que Deus vai atrás daquelas pessoas que acham que têm a consciência de si mesmo e disseram, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou chegar lá? Por que Deus escolhe os incapacitados? Para que a glória não venha de nós. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando Deus fizer cumprir, preste bem atenção, anote isso, leve para sua casa, anote no bloco de notas, eu não sei, mas quando Deus fizer cumprir aquilo que Ele tem na tua vida, não se esqueça de levantar as mãos para os céus e adorar aquele que vive e reina para sempre, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo, Deus escolhe os incapazes deste mundo, para que quando você chegar aonde Deus tem determinado para você, você glorifique ao nome. Irmãos, Deus não trata como orgulhoso. Deus não usa o soberbo. A Bíblia vai dizer que a altivez do espírito precede a ruína, o orgulho precede a queda. Mas o Senhor dá graça aos humildes. Deus podia colocar uma pessoa melhor aqui no meu lugar ou até no teu lugar. Deus podia separar os grandes desta terra para tomar a posição onde você está. Mas por que Ele vai atrás do incapacitado? Para que nós entendamos que a nossa dependência está nas mãos de Deus. Ninguém chega lá se Deus não der graça, ninguém chega lá se Deus não capacitar. Se estamos aqui nesta noite, toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja dado àquele que vive e reina para todo sempre. E fica o recado de Deus para a sua vida hoje. Fica o recado de Deus para você nesta noite. Quando Deus fizer cumprir aquilo que Ele tem estabelecido para você viver, glorifique o nome do Senhor. Jeremias, irmãos, vocacionado pelo Senhor, ainda um menino, ainda um jovem, ainda uma criança, ele diz: Senhor, mas eu não sei falar, eu não sei, mas o Senhor diz: aonde eu te mandar tu irás, o que eu colocar na tua boca você vai falar, você vai dizer, porque eu me responsabilizo pela sua vida. E assim começa o ministério do profeta Jeremias. Talvez o profeta que trouxe nos seus ombros o peso da maior mensagem que ele poderia pregar no seu tempo. Jeremias, ele prega a respeito do arrependimento para a sua nação. Durante 40 anos, o tema da mensagem do profeta Jeremias era o mesmo: arrependei-vos ao povo de Deus, voltai-vos ao Senhor, porque senão Deus do norte vai levantar um inimigo, ele vai vir sobre a cidade, ele vai trazer ruína sobre Jerusalém. Se nós não nos voltarmos ao Senhor, o Senhor vai levantar uma nação, o rei de uma nação chamada Babilônia. Eles vão destruir a nossa cidade. Por 40 anos Jeremias pregou esta mesma mensagem, uma mensagem de arrependimento. E se fosse pregar essa mensagem nesta noite? Nós temos algo para nos arrepender? Será que nós estamos andando de fato no centro da vontade do Senhor? Será que estamos obedecendo a palavra de Deus? Naquele tempo, irmãos, a mensagem era a mesma: arrependei-vos, arrependei-vos. E durante 40 anos, irmãos, Jeremias pregou, insistiu e chorou. Chorou de tal forma que na Bíblia é conhecido como profeta chorando. De tanto que ele chorou para que o povo de Deus se arrependesse, para que a consequência do seu pecado não viesse sobre a sua nação, porque o Senhor havia alertado: se o meu povo não se arrepender, se o meu povo não se voltar para mim, eu vou levantar os inimigos, vou levantar adversidades, vou permitir perdas na vida do meu povo, até que eles entendam que dependem da minha presença. E irmãos, a história hoje se repete. Por que Deus muitas vezes permite a aflição bater na porta da nossa casa? Por que Deus muitas vezes permite a porta do
às vezes permite a enfermidade chegar até o leito da nossa cama. Porque tem momentos em que a gente começa a deixar para Deus um pouco de lado. Está caminhando, de repente conhece alguém, uma amizade, ou quem sabe até um relacionamento, e a gente começa a dar as costas para Deus um pouquinho, a gente começa a se esquecer do Senhor um pouquinho, e aí Deus, irmãos, Ele permite muitas vezes adversidades na nossa vida, porque se a gente não procura o Senhor e vê como a gente vai buscar. Porque se quando está tudo bem, a gente se esquece de vir para a igreja para agradecer, Deus permite as portas se fecharem, não porque Ele é mau, mas porque Ele ama tanto o seu povo, que Ele prefere ver o seu povo ferido do que morto e distante da sua presença. Se for preciso Deus ferir para trazer para a sua presença, Ele fere. Se for preciso Deus tocar para trazer o seu povo de volta para a sua presença, Ele vai permitir, porque Deus ama tanto a sua vida, a nossa vida, que Ele prefere nos ver machucados do que nos ver mortos espiritualmente. O que acontece, irmãos, para nós que conhecemos a palavra de Deus, se morrermos nesta vida distante dos caminhos do Senhor, o que nos aguarda lá na frente? Quando abrirmos os nossos olhos na eternidade, o que nos estará aguardado? O que nos estará esperando? Céu ou inferno? Irmãos, as coisas de Deus, elas são sérias. Não dá para ser levado de qualquer maneira, não é assim, eu vou para a igreja, não. Porque está tudo bem, um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, um ano, e morre naquela situação. Mas o resultado, irmãos, não é o que a gente fez aqui. É aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Só temos uma chance. Escolhemos 2 caminhos. São 2 caminhos para uma chance só enquanto vivemos: ou céu ou inferno. Não tem meio termo. Não tem como ficar em cima do mundo. Glória a Deus. Jeremias pregou 40 anos uma mesma mensagem. 40 anos uma mesma pregação. Se arrependam, voltem-se ao Senhor, voltem-se para a presença de Deus. O Senhor nos espera de braços abertos, o Senhor nos espera pronto para salvar. Deus não quer trazer juízo, Deus quer trazer restauração, mas é necessário que o povo de Deus se volte, é necessário que o povo de Deus se arrependa. 40 anos pregando uma mesma mensagem, sabe quantas pessoas se arrependeram? Quase nenhuma. De tal forma que nem evitava acontecer. Nabucodonosor se levanta na Babilônia, sitia Jerusalém, destrói o templo da casa de Deus e leva o povo para ser cativo e escravo na terra de Babilônia. Mas o profeta levantou. O Senhor levantou o homem de Deus, arrependeu. O Senhor levantou o profeta Jeremias: não vão por este caminho. Não tomem essa direção, não façam desta maneira, porque lá na frente a consequência vai ser danosa, lá na frente a colheita do pecado vai custar caro. Conserta o caminho enquanto é tempo, volte para a presença do Senhor enquanto as portas da casa de Deus estão abertas. Arrependei-vos dos caminhos em quais tem andado, voltai-vos ao Senhor. E Jeremias pregou, Jeremias insistiu, Jeremias chorou que não poderia chorar. E inevitavelmente vem o rei Nabucodonosor e conquista a cidade. 40 anos pregando uma mesma mensagem, 40 anos trazendo uma mesma pregação, e o povo não quis dar ouvidos. Jesus diz que, como foi nos dias de Noé, assim será também no dia da vida do Filho do Homem. Portanto, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e Noé todos os dias clamando ao povo: Deus vai mandar chuva sobre a terra. Noé gritando ao povo: povo de Deus, volte para o Senhor, que Deus me revelou que vai vir dilúvio sobre a terra. Deus me revelou que vai chover, e se nós não estivermos com Deus, se nós não construirmos a nossa passagem para não sermos atingidos pelo dilúvio, nós vamos morrer. E Noé pregou, e Noé pregou, e Noé pregou, e o povo estava preocupado em comer, em beber, em casar, em dar seus filhos em casamentos.
E Jesus diz: até que Noé entrou na arca e a porta se fechou. Irmãos, o Jeremias foi do mesmo jeito. Jeremias alertando o povo de Deus: corre com o Senhor. Povo de Deus, não faça aquilo que desagrada a Deus. Você conhece a palavra, nós conhecemos a palavra, nós sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, e o Senhor nos proclama, nós temos um pregador aqui, o Espírito de Deus brada ao coração dali, o pastor prega na igreja outro dia, e a gente só faz endurecer o coração e não se volta a Deus. Jeremias insistiu, e o povo não deu ouvidos, não quis ouvir, até que vem o rei e conquista a cidade. Sabe o que Deus esperava do povo? Se fosse hoje o Senhor nos alentando, dizendo: é tempo de voltar, é tempo de se arrepender, é tempo de voltarmos para a presença de Deus. Jeremias sabia qual era a decisão que o povo deveria tomar, e ele deixou-nos na sua palavra a solução para aquilo que ele estava alertando ao povo há mais de 40 anos. Ele chega no capítulo 33 do seu livro, no versículo 3, e ele diz: se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, se o meu povo me clamar, clama a mim, povo de Deus, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Segunda Crônica 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A resposta para o povo naquela época é a mesma para o dia de hoje. A solução para aquela nação que foi entregue nas mãos dos inimigos é a mesma solução que Deus traz para nós nesta noite. Clame ao Senhor de todo o teu coração, busque a face do Senhor enquanto ainda é tempo, clame a Deus e Deus vai te responder, Deus vai te direcionar, Deus vai te dar a direção correta. Ainda hoje o Espírito brada a igreja do Senhor dizendo: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Esta era a resposta, esta era a direção que Deus estava dando para o seu povo naquele tempo. Os inimigos vão se levantar. Nabucodonosor vem aí para destruir a cidade. Jeremias não chorou de tal forma, porque ele viu a destruição do seu povo. Ele viu seus irmãos, seus parentes, sua família ser morta pelo rei que havia conquistado a cidade. Ele viu seus companheiros e seus amigos morrendo ao fio da espada. Ele viu o templo da casa do Senhor ser destruído. Enquanto ele anunciava ao povo de Deus, a resposta é simples, a solução é fácil: clama a mim, clame ao Senhor, busque a Deus de todo o seu coração e Deus vai te dar na direção correta. Deus vai te guiar pelos caminhos eternos, Deus vai te conduzir pelas suas veredas da justiça, Deus vai conduzir o seu povo se nós clamarmos a Ele de todo o coração. Segunda Crônicas diz, irmãos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, aqueles que conhecem a Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, diz o Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se não houver clamor, se não houver arrependimento, se não houver mudança real no nosso coração, como que as coisas vão acontecer? Ah, pastor, mas o senhor está pegando no pé. Ah, pastor, mas o senhor está falando demais, verdade? Jeremias pregou durante 40 anos, o povo não deu ouvidos. A Bíblia diz assim: hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. A resposta ainda hoje é a mesma.
A solução ainda é a mesma e é simples, nós sabemos a resposta. Nós sabemos o que devemos fazer. Sabemos a direção que nós devemos tomar. Clame a mim. Clame ao Senhor. Fale com Deus. Busque a direção de Deus para a sua vida. Deixa de lado aquilo que desagrada ao Senhor. De todo o seu coração se volte a Deus. E Deus vai entrar com providência na sua vida. Deus vai abrir as portas que estão fechadas. Deus vai dar livramento e escape. Deus vai trazer cura. Deus vai trazer restauração. Deus vai trazer renovo. Se nós clamarmos ao Senhor dos exércitos, se o nosso coração se abrir ao Deus de Israel, Deus certamente virá em nosso favor. Deus certamente, pastor, eu preciso de uma resposta na minha vida. Pastor, a minha casa está passando por luta, meu filho, meu neto está perdido nas drogas, pastor. Pastor, a minha vida é sentimental, parece que nada dá certo para mim. Pastor, a minha vida financeira parece que eu luto, as portas não se abrem, quando se abrem, parece que eu não consigo chegar lá. O que eu faço, pastor? Clama a mim e responder-te. Deixe aquilo que desagrada ao Senhor. Se entregue ao Senhor de todo o coração. Não deixe reservas. Irmão, sabe por que o povo estava apoiado naquele tempo? Sabe qual que era a desculpa espiritual para o povo naquele tempo? Não. O profeta Jeremias está errado. Enquanto o templo estiver de pé, enquanto o templo de Salomão estiver conosco, nada vai acontecer. O povo começou a colocar a sua expectativa e a sua esperança em algo que era terreno. E nós, irmãos, às vezes da mesma maneira. Idolatramos, colocamos ídolos no lugar do Senhor. Mas enquanto eu tiver dinheiro vai dar certo. Mas enquanto eu tiver a minha beleza, eu vou dar um jeito, eu faço do meu jeito. Enquanto eu tiver a minha força, eu resolvo do meu braço. E o Senhor está mandando dizer, não é dessa maneira. Clama a mim, eu vou te direcionar. Confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração. E Ele endireitará as suas veredas. O povo achava que só porque o templo de Salomão estava de pé, nada ia acontecer com eles. Eles podiam ir hoje no templo e amanhã passar todo mundo para trás. Eles podiam ir no templo e sair do templo lá e se prostituir. Não, mas Deus não vai acontecer nada, porque o templo está de pé. Está no templo de noite, de dia está roubando. Está no templo de noite, de dia está mexendo com porcaria. E está pensando que nada vai acontecer. Naquele tempo confiaram naquilo que era terreno, até que como dilúvio veio os inimigos como que numa inundação, e quando viram era tarde demais. Porque confiaram naquilo que era terreno, confiaram na força do braço. Em que ou em quem nós temos posto a nossa confiança? Será que nós temos confiado em Deus de fato? E eles achavam, não, o templo vai estar de pé e Deus não vai deixar. O templo está de pé, a gente pode continuar do mesmo jeito. Jeremias alertando, o povo de Deus se arrepende, o povo de Deus se volta, o povo de Deus clama ao Senhor. E eles não deram ouvido, assim como foi nos dias de hoje. Até que Noé entrou na água, a porta se fechou e veio de novo de forma repentina sobre a nação. E todos se perderam. O Jeremias foi da mesma maneira. 40 anos alertando, 40 anos trazendo o povo para o arrependimento. Não deram ouvidos, até que Nabucodonosor sitia Jerusalém e leva cativos os filhos de Deus para Babilônia. 70 anos tiveram que ser escravos numa terra estranha, até que se cumprisse o tempo de Deus trazê-los de volta. Mas aqueles que foram lá não tiveram tempo mais de voltar. Aqueles que ouviram as profecias de Jeremias e não deram crédito à palavra do Senhor, morreram em terra estranha. E não houve dia mais triste do que aquele dia, onde viram os seus inimigos destruírem a casa do Senhor e ainda levarem os seus filhos cativos para serem escravos na terra estrangeira. E Jeremias pregou isso, como foi no dilúvio, como foi no tempo de Jeremias. Assim a história hoje também se repete. O Senhor continua insistindo,
O Senhor continua trazendo o seu povo para o arrependimento, para uma vida sincera, para uma vida honesta com Deus. Não é para você ser perfeito, porque perfeito nós não somos. Não é para você falar, então agora eu vou ser santo, eu nunca mais vou errar. Não é isso. Mas é você reconhecer a sua dependência de Deus. É você lutar todos os dias para tentar fazer aquilo que agrada ao Senhor. É você deixar para trás os pecados de estimação. É você deixar para trás aquilo que você sabe que é errado e continua fazendo, dizendo não. Mas se der errado, eu peço oração lá para o irmão na igreja. Se der errado, eu procuro o pastor, ele ora por mim e tudo dá certo. Irmãos, você se engana, nós nos enganamos muitas vezes, porque o juiz da igreja se chama Jesus de Nazaré. Hoje ele é advogado para defender as nossas causas, mas vai chegar um dia em que ele será juiz, e o tempo que nós estamos tendo hoje será requerido de nossas mãos. Meu Deus. O que eu faço, pastor? Clame a Deus. Deixe para trás aquilo que eu agrado. Irmãos, essa vida é tão curta e tão passageira. O salmista diz que a nossa vida é como uma neblina, como um vapor que surge de manhã e logo ele desaparece. Nossa vida é curta, vai passar. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos nesta terra. O nosso tempo de vida, nós temos um prazo de validade, mas essa é a verdade. E o que nós fazemos aqui hoje vai refletir na eternidade de Deus agora. Ou estaremos com o Senhor nos céus, ou não estaremos com Deus. Estaremos na eternidade, no lago de fogo. Deus não quer isso para nós. Assim como Deus não queria mandar de tudo apenas para matar a humanidade, para exterminar o ser humano. Assim como Deus não queria ver o seu povo sendo levado cativo. Assim ainda nos dias de hoje o Senhor não quer ver a nossa vida se perder, nossa família ser destruída, nossos filhos se perderem no caminho. Deus não quer isso para ninguém. Mas nós, irmãos, que sabemos a solução, temos a resposta. Se nós não colocarmos em prática o que Jeremias disse na sua palavra, em Jeremias 33:3, o que será de nós? Será que nós somos melhores do que aquele povo? Será que somos melhores do que alguém? Se Deus não deixou que se Deus não permitiu, não deixou que a resposta viesse para o seu povo, para a nação de Israel, se Deus não livrou o seu povo do dilúvio por causa da desobediência, será que Deus vai fazer diferente de nós? Conosco? Só porque nós somos mais evoluídos? Só porque nós somos mais adiantados? Não, a história é a mesma. A história se repete. Mas nós temos a oportunidade de fazer diferente. Temos a oportunidade de clamarmos a Deus. Temos a oportunidade hoje, irmãos, e hoje é o dia, de deixarmos para trás aquilo que desagrada ao Senhor, de tomarmos uma posição com Deus em sinceridade, de tomarmos uma atitude em estarmos na casa do Senhor, onde todo o nosso parceiro. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e se voltar ao Senhor de todo o coração, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Se nós abrirmos o coração para Deus, se nós nos voltarmos ao Senhor em sinceridade, então certamente Deus vai mudar a nossa história. Deus vai entrar com providência na nossa vida. Irmãos, eu sou pastor na igreja, então entendo mais ou menos de dirigir culto. Tem coisas que eu não fico muito à vontade, mas o Espírito do Senhor traz isso ao meu coração. Eu quero pedir para que a igreja se coloque de pé esta noite, com a permissão do pastor, é claro. Quero fazer aquilo que Deus tem tocado no meu coração. Feche os seus olhos em teu lugar. Coloque uma mão sobre a sua cabeça, uma mão sobre o teu coração. E vamos fazer cumprirmos o que Jeremias deixou escrito na sua palavra, no capítulo 33. Clama a mim,